para enviar o desejo de fazer perguntas, e isso depois vai ser encaminhado, isso ao longo vai sendo encaminhado para o professor Paulo Barbosa, tá? Que, ao fim das 4 apresentações, ele vai chamando as pessoas, e as pessoas fazem as perguntas, de preferência com uma certa objetividade, evitando muitos comentários, porque vão ser 4 apresentações muito densas, né? As apresentações, elas estão nessa ordem aqui. Fala primeiro o Roberto Brandão, do GESEL, que vai dar uma panorâmica do projeto e do P&D que está sendo desenvolvido, com o apoio de empresas do Grupo CPFL. Em seguida, fala o engenheiro Felipe Duarte, que é da EDP de Portugal, né? Depois fala a assessora da doutora Elisa, Isabela Vieira. Em seguida, fala o André McKinch, da EPE, e aí nós entraremos na parte de perguntas. Está mais ou menos estimado apresentações de 15 minutos. Sempre há um certo atraso, né? Mas nós recomendamos muito para que os palestrantes não prolonguem, né? Essa apresentação, as apresentações estão sendo filmadas e depois vão ser disponibilizadas para todos através da lista de e-mails que nós sistematizamos aqui dos inscritos. E bem como as apresentações. Isso, no máximo, em 48 horas, isso vai estar no site do GESEL. A outra questão aqui, então, a introdução a esse projeto, o GESEL, há mais de 2 anos que vem trabalhando nesse tema, particularmente um tema que o Roberto Brandão, que é o coordenador executivo desse projeto de P&D, abraçou com muita determinação e usando toda a sua competência, na medida em que foi percebido de que essa tecnologia, né, teria condições de ser desenvolvidas aqui no Brasil, tá? E em 2 anos, mais ou menos, de estudo, de estruturação de um P&D, nós fizemos várias reuniões no ONS, na EPE, na ANEEL, também lá no BN10, de certa maneira, consolidando a proposta do projeto, ou seja, adquirindo conhecimento e consolidando. Escrevemos artigos de opinião sobre o tema. Então, e conseguimos receber o apoio do Grupo CPFL, né? O início desse projeto, o kickoff dele, salvo engano, foi em outubro do ano passado, num workshop lá no ONS, com presença de cerca de 140 pessoas. Nesse evento, nós fizemos a sugestão de uma visita técnica em dezembro e conseguimos o apoio do grupo EDP a partir da colaboração do Dr. Miguel Setas, que é o CEO aqui da EDP no Brasil, e conseguimos, então, iniciamos essa visita no dia 8. O engenheiro Felipe Duarte foi o nosso anfitrião. Nós passamos uma semana conhecendo o que havia de mais relevante e importante, né, em Portugal, que é um país que tem uma experiência ímpar a nível mundial. Cerca de 30% da demanda de ponta pode ser atendida por usinas reversíveis, né? Visitamos lá, tivemos reuniões técnicas com a agência reguladora, com o operador nacional do sistema, com a diretoria da EDP em Lisboa, naquela sede lindíssima ali em frente ao Tejo. Tivemos também reunião lá na EDP do Porto, ali do lado do Palácio da Música, aquele prédio maravilhoso, e depois adentramos pelo interior de Portugal, né,
visitando 3 plantas de centrais de bombagem, como em Portugal chamado, e isso nos deu assim um conhecimento muito importante. Nessa delegação estavam 2 representantes da EPE, 3 gerentes executivos da ONS, a doutora Isabela e a sua assessora, e a doutora Elisa e a assessora Isabela, que hoje vai fazer uma apresentação, e os membros da nossa equipe, o professor Bajai, a Miriam, o Roberto Brandão, o professor Ricardo, a Ana Carolina, a Bianca de Castro. Então, nós, assim, tivemos uma panorama. Voltamos, em março, fizemos um segundo workshop, foi o último evento de presencial do setor elétrico brasileiro, foi lá no INS. Ali, em seguida, entramos no isolamento social, onde estamos até hoje. Não sabemos nem quando vamos sair, mas um dia sairemos, né? E, nesse inteirinho, a gente foi avançando com o desenvolvimento da pesquisa. Em parte, os resultados serão aqui apresentados hoje. Esse webinar é o primeiro, nós, mais à frente, iremos fazer outros webinars, chamando, inclusive, mais especialistas de Portugal, possivelmente lá da REN, o doutor Vitor, o professor Vitor Santos, lá do ISEG, que nos ajudou, possivelmente um diretor lá da Agência Reguladora de Portugal, porque Portugal, efetivamente, é uma grande escola aqui para esse nosso projeto, entende? É uma grande escola, né, nós constatamos isso de fato, e externamos o nosso agradecimento à EDP de Portugal, que nos recebeu e abriu um conhecimento ímpar aí, ciceroneado pelo Felipe Duarte. Bom, então, feito isso, eu passo a palavra ao professor Paulo Barbosa, que também faz parte da equipe de pesquisa, junto com o professor Bajai, com a Miriam, tá? Para fazer os encaminhamentos das apresentações, reiterando que quem quiser fazer pergunta, envia esse desejo, indicando nome, empresa e, se for o caso, a quem é encaminhada a pergunta, ok? Então, um bom dia a todos, já estamos chegando na marca de 100 pessoas já aqui participando, agradecendo a todos, destacando que nós temos representantes da ENGIE, de Santo Antônio, Copel, Neoenergia, Chef, C3E, Light, State Grid, Furnas e CPFL, várias empresas de consultoria e de engenharia, 3 grandes empresas de bens de capital, a GE, a Antes, a ABB, representantes dos conselhos de consumidores e, obviamente, os representantes do Marco Institucional Brasileiro, ONS, ANEEL, EPE, BNDES, tá? E, por fim, destacando sempre o interesse acadêmico, né, que temas como esse despertam. Então, nós aqui temos vários professores, pesquisadores e alunos das principais universidades brasileiras. Por último, destacando também a presença de representantes dos conselhos dos consumidores, das distribuidoras, que têm cada vez mais aprofundado o conhecimento sobre o setor elétrico brasileiro. Professor Paulo Barbosa, eu até falei demais, passo-lhe a palavra aí, agora vou ficar aqui aprendendo com todos e como todos, ok? Muito bem, muito obrigado, professor Nivaldi, já pela introdução feita. Eu vou ser breve nas minhas palavras iniciais, mas eu quero inicialmente agradecer, obviamente, a presença virtual, né, de todos, o interesse no tema demonstrado pelo número de inscritos e o número de participantes. Quero agradecer, obviamente, aos nossos palestrantes. A composição desse webinar, ela foi desenhada de uma maneira a trazer, primeiro, a perspectiva do P&D, né, que está sendo desenvolvido. Nós não temos nenhuma usina reversível construída em operação no Brasil, e, portanto, nós estamos trazendo a experiência de Portugal, né, da EDP, pelo Felipe Duarte.
Então, queremos agradecer muito a presença nesse webinar. Se nós não temos usinas reversíveis, nós temos um agente regulador muito forte, muito protagonista. Então, a Isabela Vieira vai estar falando, né, da perspectiva do regulador, e, obviamente, nós temos o nosso órgão de planejamento energético. Então, o André Makishi também estará trazendo a perspectiva do órgão planejador, a EPE. Então, acho que a composição ela foi muito feliz, nós teremos diferentes visões sobre esse tema da maior importância no contexto atual do desenvolvimento energético do país. Eu quero registrar o agradecimento nominal às empresas patrocinadoras do PID, que são a Enercan, que é a proponente, é um projeto cooperado. Nós temos também a Ceram, a Foz do Chapecó e a Paulista Lajeado. Todas são empresas que têm unidades geradoras, têm usinas hidroelétricas em diferentes estados do país, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. E é claro que, como investidores delas, participante do grupo acionário, está a CPFL, que tem sede aqui em Campinas. Então, queria registrar, né, a importância de ter esse patrocínio, e não é só o patrocínio financeiro, né? Essas empresas, através dos seus técnicos, elas têm colocado a mão, ou seja, elas têm participado nas discussões, né? E é óbvio que isso enriquece muito o nosso trabalho. Passando, então, as apresentações, a gente vai começar com a palestra do Ricardo Brandão, que é pesquisador do grupo, desse projeto, e eu vou apresentar um resumo curricular. O Roberto é coordenador da área de geração e mercados do GESEL, ele é formado em filosofia pela PUC do Rio e economia pela UFRJ, é mestre em filosofia pela PUC e de economia pela Unicamp, e fez o MBA em finanças pelo IBMEC. Ele tem realizado pesquisas na área de financiamento da expansão do setor elétrico, estratégias empresariais, project finance no Brasil e na Europa, e avaliação de investimentos de geração e transmissão de energia elétrica. É consultor na área de finanças de empresas do setor elétrico, como Eletrobras, Furnas, Chesf, Alusa, entre outras, e é pesquisador sênior em finanças do GESEL. Por favor, Roberto, 15 minutos para a sua palestra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com mais de 100 pessoas, muitos conhecidos, outros não, para falar desse tema tão instigante, novo no Brasil, não no mundo, mas novo no Brasil. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, as hidrelétricas reversíveis, elas não são uma novidade no setor elétrico. A primeira hidrelétrica com bombeamento, ainda não era reversível, ela é do fim do século XIX, na Suíça. Mas a verdade é que até os anos 50 foram construídas poucas reversíveis. Elas eram usadas sobretudo no setor de águas, e também na transposição de bacias, mais do que no setor elétrico, e não eram muitas. Você tem realmente um boom de construção de usinas reversíveis a partir dos anos 60, com muita força nos anos 70 também, tanto na Europa, quanto no Japão e também nos Estados Unidos. Nesse caso, o objetivo principal era dar flexibilidade a sistemas elétricos com forte participação, com participação crescente nuclear e também com grande geração a carvão, que são fontes que têm pouquíssima flexibilidade, tem sempre alguma, mas muito pouca. Então, para você aumentar a participação de nuclear ou de carvão, ter uma participação muito alta na matriz, você tende a ter um excesso à noite que você pode bombear para atender ponta no dia seguinte. Mais recentemente, você começa a pensar as reversíveis frequentemente para compensar a intermitência ou a sazonalidade das renováveis. As renováveis, elas também são inflexíveis à sua maneira. Se há vento, há geração, se não há vento, não há geração. E elas pedem que o resto do sistema
compense essa intermitência, e isso pode ser feito por hidrelétricas, pode ser feito por térmicas, mas na medida que você tem uma participação muito alta de renováveis não controláveis, essa necessidade de projetos controláveis cresce e soluções de armazenamento, das quais a mais barata, sobretudo em escala, é a usina reversível, para quem tem essa oportunidade. Então, ela voltou a fazer parte do planejamento de muitos sistemas elétricos, e elas são uma peça-chave na descarbonização do setor elétrico. No Brasil, a gente tem, na verdade, reversíveis, inclusive operando. Traição e Pedreira, em São Paulo, que pertencem à EMAI, são usinas reversíveis, mas que são usadas num contexto de transposição de água. Elas são, inclusive, muito antigas. Vigário, da Light, no complexo Ribeirão das Lajes, foi construída, embora não opere mais assim, como uma reversível. Hoje em dia ela é uma elevatória que leva a água do Paraíba do Sul para o complexo de Ribeirão das Lajes, onde você tem uma queda de mais de 300 metros, explorada por hidrelétricas convencionais. Mas, conforme o sistema brasileiro foi crescendo, concentrado em hidrelétricas, o sistema tinha uma flexibilidade muito grande das hidroelétricas, e com isso o espaço para as reversíveis, de fato, ele era pequeno. Tá? Agora, recentemente, a matriz de geração mudou, e a tendência é que ela continue mudando, e projetos que deem maior flexibilidade operativa ao sistema e que garantam o atendimento da demanda instantânea começam a ser projetos cada vez mais interessantes e, olhando mais para frente, inclusive essenciais. Quais são essas mudanças na matriz de geração brasileira? É a perda de participação das hidroelétricas. Em 2029, pelo último PDE, elas já vão ser menos da metade da capacidade instalada, pouco menos, mas menos da metade. E você experimentou e vai continuar experimentando uma forte expansão de fontes intermitentes, eólica e solar, e também de fontes com um perfil sazonal muito forte, que são as hídricas a fio d'água, que entraram em operação nos anos recentes. Tanto as hídricas a fio d'água quanto as intermitentes, elas têm uma controlabilidade de baixa praticamente inexistente. Então, pede ao resto do sistema, e a gente ainda tem muitas hidrelétricas que podem desempenhar essa função, elas pedem que o resto do sistema se torne mais flexível para compensá-las. Só que no futuro, a gente não vê as hidrelétricas, sobretudo as com reservatório, crescendo no ritmo da carga. Elas vão perder participação, e isso vai abrir espaço para outros tipos de projeto. Isso pelo lado da necessidade. Pelo lado do potencial técnico para reversíveis no Brasil, ele é muito alto. Como a solar, como a eólica, é um potencial tão grande que você não imagina sequer utilizá-lo todo. A gente tem muitas possibilidades, muitos arranjos diferentes de reversíveis que podem vir a ser introduzidos no Brasil. Os reservatórios existentes, eles podem ser utilizados como reservatório inferior ou mesmo como reservatório superior para uma usina reversível. Então, você pode usar o parque hídrico instalado para reforçar, para instalar como parte de um arranjo reversível. Você pode reforçar a potência em algumas usinas existentes que tenham a casa de força colada no reservatório de baixo. Você pode fazer uma nova casa de força subterrânea, por exemplo, com usinas reversíveis. Então, usinas que hoje não são reversíveis podem sofrer um upgrade para elas se tornarem reversíveis. A gente também tem possibilidade de alguns aproveitamentos em rios que tenham afluências expressivas, portanto, com potencial para geração tradicional, e esses arranjos eles podem ser esses locais podem ser utilizados para a construção de usinas pump-back, né, usinas reversíveis que geram energia efetivamente. E, além disso, tem uma infinidade de possibilidades de aproveitamentos que podem explorar desníveis importantes, sejam eles próximos ou não, a rios ou a reservatórios com afluências expressivas. Então, a gente tem muitas possibilidades, provavelmente muito mais possibilidades do que um dia a gente vai precisar utilizar. Né? Agora, qual a dificuldade? Cada projeto ele pode aportar ao sistema interligado um conjunto de serviços único. Entre outras coisas, um projeto de uma usina reversível ele pode gerar energia, se você tiver afluências locais expressivas.
Ele sempre oferece potência firme, essa é uma das suas características. Ele também pode oferecer um armazenamento local no próprio reservatório superior da reversível. Ele pode armazenar energia em uma cascata, se você constrói uma usina reversível com uma ou várias usinas tradicionais a jusante, a água que você estoca na reversível ela pode voltar para a cascata e o armazenamento é valorado por toda a cascata e não apenas pela queda da reversível. Você pode também oferecer serviços ancilares, isso entre outros benefícios ou serviços que uma usina reversível pode oferecer para o sistema. Por outro lado, a viabilidade de um projeto de uma usina reversível, ela depende basicamente de duas coisas. Dos custos de construção, que são elevados, de operação nem tanto, e das receitas que o empreendedor terá com os serviços que ele pode prestar. Isso é uma equação simples para qualquer empreendimento. Mas isso esbarra em problemas, dois problemas basicamente. O primeiro problema é um problema regulatório. Hoje o Brasil valoriza apenas a energia gerada, e isso inviabiliza projetos que ofereçam outros tipos de serviços que a gente imagina que são úteis, e que serão cada vez mais úteis, mas que hoje não valem nada ou valem muito pouco. Então, num modelo comercial em que apenas a energia gerada ela é realmente valorada, a gente não vai construir nenhum reversível. A gente, no entanto, está separando, está em vias, a discussão é avançada já, de fazer uma separação entre lastro e energia. E o lastro, normalmente, ele pode ser uma expressão da valoração da potência firme. Assim, são os mercados de capacidade dos países que adotam esse tipo de desenho. E isso já é um passo à frente. Quer dizer, efetivamente, uma usina reversível, ela fornece lastro de potências, para além de qualquer dúvida. Então, a gente já está vendo, isso não existe ainda, mas a gente já está vendo uma possibilidade. Resta saber se o lastro vai valer o suficiente para viabilizar ele sozinho uma usina reversível. Possivelmente não. A partir do ano que vem, a gente vai começar a ter preços horários. E os preços horários eles vão introduzir sinais econômicos para projetos que fazem arbitragem de preços. A gente não sabe ainda, a gente não tem os preços horários funcionando, então ainda há uma incerteza a respeito. A gente não sabe se a dinâmica dos preços horários daqui a 10, 15, 20 anos, que é o prazo onde vai estar operando uma nova reversível, ela vai gerar uma margem suficiente para viabilizar um empreendimento, mas, de fato, na hora que você tem preço horário, você já tem um sinal econômico também positivo. Não temos hoje, mas teremos em breve, no ano que vem, se tudo correr como planejado. Mas ainda temos uma questão de como é que a gente valora outros serviços. Por exemplo, armazenamento. Quanto vale o armazenamento em si? A gente não tem uma regulação para isso. Quanto vale um armazenamento numa usina que tem uma cascata poderosa a jusante dela? A gente não tem como valorar isso. Até quando se calcula a garantia física de uma hídrica que regularize uma cascata, esse acréscimo de energia na cascata, ele reverte para essa usina. Mas é uma usina que gera energia. E como é que você faz um armazenamento em cascata, né, numa usina que não gera energia? A gente não tem regulação para isso e nem para o armazenamento propriamente dito. Então, são todos esses pontos aqui são direções que a gente acredita, tudo isso está no horizonte do regulador, seja próximo, seja mais longe, regulador lato sensu, mas a gente tem muitas incertezas a respeito disso, sobretudo a questão do armazenamento, que ainda não está madura na agenda. Né? O segundo problema, ele diz respeito ao inventário de potenciais. Digamos que você acredita que realmente a usina reversível ela vai ser uma solução para dar flexibilidade a um sistema que está perdendo flexibilidade conforme a gente tem uma estagnação das usinas com reservatório e hídricas, né, mas a gente, então, vamos fazer um inventário. A EPE está preocupada com isso. Concretamente, vocês vão ver com a fala do André. Mas aí, qual o problema? Então, a gente tem possibilidades de fazer aproveitamentos que são em número muito maior do que o uso que a gente pode ter deles. E para selecionar os mais promissores, isso depende, a EPE ou qualquer um que vai fazer isso,
tem que valorar os diversos serviços que uma reversível pode prestar para o sistema, de modo a escolher os candidatos mais interessantes. Então, se armazenamento vale pouco ou muito, isso vai fazer toda a diferença para o que você vai selecionar efetivamente para eventualmente colocar no leilão mais na frente. Então, o inventário depende disso, né? Depende de uma valoração dos serviços que tem que ser amadurecida. E aqui eu vou dar 2 exemplos. Né? Projetos com bom potencial de armazenamento só serão selecionados se o custo envolvido se traduzir num benefício quantificável, e projetos que tenham alta sinergia com a operação do parque hídrico, ou mesmo com a operação do parque eólico, eles só vão ser atrativos se esse valor puder ser captado. Claro que você bota uma reversível, é possível você ter mais eólica, porque no momento que tem excesso, você capta essa energia, estoca essa energia para devolver no momento em que ela seja mais útil para o sistema. Da mesma forma, a gente tem um parque hídrico muito grande, e usinas com reservatório reversíveis, elas podem ajudar na otimização do despacho desse parque hídrico, mas elas só vão ser selecionadas se a gente conseguir quantificar antes qual o valor dessa sinergia que elas podem trazer. Né? Então, esses são, no fundo, os 2 problemas que a gente tem, principais, tem outros também, mas esses talvez sejam os principais. E para resolver esses 2 problemas, a gente precisa ser capaz de antecipar o valor que os serviços prestados pelas reversíveis terão no horizonte de algumas décadas. São empreendimentos que, entre começar a serem analisados e efetivamente entrarem em operação, já vão aí algo como 10 anos. Né? E o retorno desse investimento tem que se dar em 20, 30 anos. Então, a gente tem que ter uma sinalização muito forte de preços, de condições comerciais no longo prazo para esse tipo de empreendimento. O que implica, na verdade, em sinalizar para os empreendedores qual é o perfil do parque gerador que se almeja construir. Se é um parque gerador com muitas renováveis intermitentes e se precifica projetos que sejam complementares a ela, isso vai permitir que esses projetos deslanchem. Em boa medida, esse problema de criar uma sinalização econômica de longo prazo, ele é um problema do planejamento do sistema interligado, tanto a nível do EPE, como da definição das políticas no MNE, e isso esbarra num problema de outra natureza. As ferramentas de planejamento que hoje são utilizadas no Brasil, elas têm muita dificuldade de representar uma matriz com forte presença de fontes intermitentes e sazonais. Se elas não conseguem representar essas fontes intermitentes e sazonais, sobretudo num despacho, num horizonte de mais longo prazo, é muito difícil quantificar o benefício de projetos que sejam complementares a essas fontes que estão dominando o cenário de expansão devido ao seu baixo custo. Agora, a gente tem novidades nessa área. Esse problema de como é que a gente monta um sistema com forte presença de geração intermitente, sazonal, eólica e solar, sobretudo, é um problema que todos os sistemas em todo o mundo estão tendo de agora em diante, porque assim como está barato aqui eólica e solar, está barato em outros lugares, e há políticas de apoio que fazem com que essas fontes elas tendam, ao longo dos próximos anos, a crescer muitíssimo, o que gera o mesmo tipo de demanda que nós sentimos aqui no Brasil, que é por projetos que deem ao sistema maior confiabilidade, projetos de armazenamento, que pode ser por baterias, hoje em dia há muito poucas baterias, comparado com reversíveis, ou projetos reversíveis onde você tenha possibilidade de fazê-los de forma econômica e ambientalmente sustentável. Então, a nível internacional, a gente tem muito interesse em todo mundo em pensar exatamente esse tipo de problema que a gente está colocando aqui. Como é que a gente valora os diversos serviços que são necessários num sistema com muita geração intermitente, muita geração solar e muita geração eólica. A gente trouxe aqui, na verdade, usando uma experiência de alunos da UFRJ, a gente trouxe um software australiano, Plexus, a gente montou
um grupo de trabalho para reproduzir o PDE 2029 nesse software. Isso está em curso, a gente já fez as primeiras experiências, já detectamos, não estamos prontos para trazer para vocês, mas a gente já selecionou um pequeno conjunto de empreendimentos grandes para testar e chegar a uma conclusão do que é mais interessante para o sistema interligado, nesse horizonte que a gente está vendo de crescimentos renováveis, e averiguar, ainda que numa primeira avaliação, se os benefícios corretamente quantificados, se eles são superiores aos custos de construção e operação. Se isso acontecer, aí entra que a gente acredita que em algum momento acontecerá, dada essa tendência a crescimento de eólica e solar. Se isso acontecer de fato, aí é uma discussão regulatória de como é que a gente gera o empreendedor para fazer com segurança um empreendimento que tem uma vida útil de várias décadas e que só vai começar a se pagar, digamos, daqui a 10 anos e vai ter que se pagar no prazo de 20, 30 anos. Esse resumindo, o projeto que a gente está em curso. E aí eu passaria de novo a palavra, acho que para o Paulo, para apresentar o próximo palestrante. Muito obrigado, Roberto. Excelente overview sobre o projeto e sobre a situação das reversíveis. Nós passamos, então, ao Felipe Duarte, da EDP de Portugal. Ele é engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto e trabalha na EDP, Energias de Portugal, desde 1999. Em particular, na empresa da holding responsável pela geração convencional em Portugal, ou seja, a EDP Produção. Durante a maior parte da sua carreira, ele participou em atividades relacionadas com aproveitamentos hidroelétricos, incluindo estudos preliminares, apoio à contratação, supervisão do projeto e fabricação de equipamentos e comissionamento. Participou nos projetos de Venda Nova 3, também chamada Frades 2, Alqueva 2, Pedrógão e Álamos, bem como na reabilitação do aproveitamento hidroelétrico de Belver. Em 2017, assumiu a liderança da área de engenharia e otimização de ativos hidrelétricos. Felipe, muito obrigado pela sua presença e, por favor, você tem a palavra, então. Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Antes de mais, queria agradecer muito o convite e também expressar, digamos assim, o privilégio enorme e o orgulho que sinto em poder, de alguma maneira, transmitir aquilo que tem sido o nosso percurso em Portugal a um grupo de amigos tão grande e de uma amizade que começámos a construir há algum tempo, mas que é muito sincera e muito robusta. Estou convencido, tenho, aliás, a certeza absoluta que vamos continuar este percurso muito interessante e que vai, no fundo, não tenho dúvida nenhuma, materializar-se em obras. Não sabemos bem o horizonte, em que momento, mas que vamos ter projetos a determinada altura no Brasil de usinas reversíveis. Isso eu não tenho dúvida, porque claramente a tendência aponta nesse sentido. A apresentação que eu vou fazer vai se centrar um bocadinho naquilo que é a abordagem que as usinas reversíveis podem ter em Portugal naquilo que será uma transição energética que já se está a fazer sentir e começou há alguns anos, mas que vai ser ainda mais sensível nos anos que se aproximam. Mas eu começaria por tentar transmitir algum contexto, começando por descrever o grupo EDP para as pessoas que estejam menos familiarizadas. É um grupo multinacional, com uma forte implantação, obviamente, na Península Ibérica
alguma no restante da Europa, nomeadamente naquilo que são a parcela de vento, de eólica. Temos a EDP Brasil, o professor Nivaldo já falou sobre o assunto e já tem uma implantação que eu diria significativa no Brasil, e depois uma participação também muito expressiva em eólica e já alguma solar nos Estados Unidos. Em Portugal e em concretamente a empresa do grupo da qual eu faço parte e que tem um histórico e uma experiência associada às usinas reversíveis, a EDP Produção é a empresa do grupo que gera a geração convencional em Portugal e, portanto, na geração convencional incluímos não só as hidroelétricas como as termoelétricas. Verão que há uma tendência de phase-out, de diminuição das térmicas, também não só pelo interesse económico do advento das renováveis, mas também por motivos ambientais e por uma evolução na visão geopolítica relativamente a esses temas, mas em concreto, e no que diz respeito às usinas reversíveis, às usinas hidrelétricas, aliás, a EDP Produção tem 62 centrais, um total de 6,8 gigawatt, que corresponde a 34% da potência instalada em Portugal. Destes 6,8 gigawatt, 2,6 são de usinas reversíveis. E em concreto, no mapa que estávamos a ver, estes círculos de maior dimensão são precisamente as usinas reversíveis que nós temos neste momento em Portugal. Podemos dizer que na data de hoje todas as usinas reversíveis que existem em Portugal são da EDP, sabemos e há uma empresa concorrente que está a construir já uma parcela significativa de usinas reversíveis também em Portugal, mas neste momento digamos assim, é o leque de empreendimentos com a função, digamos assim, de turbinamento e bombagem. Eu não vos vou maçar em descrever a totalidade dos aproveitamentos, necessariamente há um aspecto que salta à vista que tem a ver com a maior concentração de aproveitamentos desta natureza a norte do país. Isso tem a ver com o relevo, com a orografia de Portugal, e por outro lado, os dois círculos que vêm no sul, são os projetos de Alqueva, têm a ver essencialmente com um projeto que foi criado essencialmente pela Valia da Água, com o objetivo de introduzir a cultura do regadio no sul de Portugal, e que se associou a isso a questão da reversibilidade e acaba por ser, curiosamente, um ativo particularmente estratégico na matriz portuguesa, porque já agora, e se conseguirem ver, tem uma termoelétrica que é Sines, mais ou menos na mesma latitude, que é uma central a carvão e que em breve será descomissionada. Aliás, a central em si já que está em serviço não tem operado nos últimos meses e, portanto, há aqui um sinal, uma forte tendência de que vamos perder capacidade para operar com esse ativo, o que torna, no fundo, uma usina reversível nesta zona particularmente premente. Se tivermos tempo falaremos um bocadinho sobre isso, nomeadamente na temática dos serviços ancilares que o Roberto Brandão já introduziu há pouco. Relativamente às tais usinas reversíveis que temos em Portugal, eu não vou falar de todas elas, falaria apenas de duas. O critério foi simples, perceberão. Primeiro vou falar da primeira. Curiosamente, é uma usina, portanto, ela é de 1964, já tem uma idade, já é uma senhora com alguns pergaminhos. E a curiosidade desta central é que ela é equipada com grupos ternários e, portanto, que são constituídos pela máquina elétrica, um alternador motor, conceptualmente similar às dos grupos hidrelétricos normais, e em baixo temos duas máquinas hidráulicas, uma turbina e uma bomba. Portanto, são grupos ternários e, portanto, temos uma máquina dedicada exclusivamente à função de bombagem, o que está um bocadinho desalinhado com a tendência que mais tarde se veio a verificar, e aliás a esmagadora maioria das centrais reversíveis
que nós temos em Portugal, e arriscaria dizer no mundo, são usinas em que a máquina hidráulica é reversível, cumpre as duas funções, turbina e bomba. O motivo pelo qual eu trouxe para aqui este exemplo tem a ver com o seguinte: poderia haver a tendência de acharmos que esta solução é obsoleta, mas aquilo que verificamos é que existem referências modernas, de estado-da-arte, diria, em que estão a ser implementados grupos ternários. E a motivação essencial tem a ver com questões de flexibilidade. Ou seja, para além da temática do valor da energia armazenada, do armazenamento, da potência, também questões de dinâmica, de tempo de resposta, de entrada em serviço, de transições, geografias onde estes aspectos sejam valorizados, projetos desta natureza, porque, de facto, o facto de termos grupos ternários, podemos aspirar a ter maior flexibilidade. Nessas geografias onde existam mecanismos para premiar essas funcionalidades, este tipo de soluções podem fazer sentido. E, portanto, aquilo que era verdade em 1964 pode voltar a ser verdade agora. O segundo exemplo que vos queria apresentar é o exemplo de Venda Nova 3 ou de Frades 2, que neste momento, diria, é a joia da coroa do ponto de vista reversível, até mesmo hidroelétrico, da EDP Produção. Aliás, é a central hidroelétrica mais potente da EDP. E tem os dois grupos reversíveis mais potentes da Europa. Eu costumo dizer, são os grupos reversíveis mais potentes, e de velocidade variável mais potentes do mundo a oeste do meridiano de Greenwich. Só existe uma única referência no mundo, que é no Japão, a central de Kazunagawa, um dos grupos que tem uma potência superior a estas unidades. E, portanto, são grupos reversíveis de potência unitária muito elevada e com a possibilidade ou com a valência de terem velocidade variável. Ou seja, não são grupos síncronos, temos uma gama de variação de velocidade que vai entre os 350 e os 380 rotações por minuto, e que nos permite, entre outras coisas, um aspecto crucial e que tem valor concreto, para além de outros aspectos de valor mais difícil de quantificar, que é a possibilidade de variarmos a potência absorvida em bomba. Porque claramente, isso sabemos, os grupos reversíveis, as usinas equipadas com grupos reversíveis, quando estão em modo bomba, para uma determinada queda que estejam a observar nesse momento, só absorvem uma e uma só potência, não têm variação nesse domínio. E, portanto, trata-se de uma central muito recente, muito flexível e com um valor, com uma criação de valor e de retorno para a EDP muito expressiva, e por isso é que a trouxe. E a título de curiosidade, só para terem aqui um flavor, uma sensação daquilo que é uma exploração típica, eu trouxe aqui a semana de 5 de junho deste ano, portanto é uma operação recente. As linhas a verde são as do grupo 1, as linhas a vermelho são as do grupo 2. Podem ver a facilidade ou a frequência com que alternamos de uma situação de bomba, em que temos as potências negativas, para uma situação de potência de turbina, em que temos potências positivas. Vemos também, no caso do lado das potências negativas, a bomba, a variação da potência em bomba, e claramente é um serviço, é uma facilidade, uma função muito utilizada nestes grupos, não tanto como do lado em turbina, porque quando os grupos funcionam em turbina, existem outras centrais que podem fazer o serviço de ajuste de potência, e, portanto, esta central não é tão solicitada como isso, mas acho que este gráfico é muito expressivo daquilo que é a potencialidade de uma central desta natureza. Para falarmos da integração
ou do efeito das renováveis, das usinas reversíveis na integração das renováveis, temos de primeiro falar daquilo que tem sido o impacto das renováveis. E no fundo, neste gráfico, nós vemos o crescimento acentuado daquilo que tem sido a componente reversível, desculpem, da componente renovável, e da sua proporção cada vez mais significativa ao longo dos anos. Como vos disse, isto é uma tendência sintomática, mas a expectativa que se avizinha é que a taxa de crescimento, apesar de ter sido significativa nos últimos anos, venha a ser ainda mais acelerada, e aqui eu diria fruto essencialmente da tecnologia do fotovoltaico. Aqui essencialmente muito associado à questão do custo, do reduzido CAPEX envolvido, e que pode criar aqui motivações de crescimento, e que tem criado motivações, ou uma dinâmica de crescimento muito expressiva. Só também para vos dar uma sensibilidade daquilo que é o impacto numa matriz com uma grande tendência de renováveis na geração da rede, e temos aqui alguns exemplos que vou partilhar. Este dia 8 de maio de 2016, que teve esta curiosidade de termos a totalidade do dia satisfeito por fontes de energia renovável. Já tivemos depois disso, mais do que, aliás, vários dias consecutivos alimentados em energias, ou garantidos por energias renováveis. Portanto, isto é uma das valências que nós temos. Haverá situações em que nós podemos recorrer à importação, mas única e exclusivamente para absorver essa energia em bombagem, porque existirá racional económico nessas situações. Não obstante, digamos, e se repararem, no mesmo ano, e portanto também verificamos que há situações em que se verifica uma quebra acentuada da geração renovável não despachável, portanto, e neste caso, e nesta altura histórica, em 2016, a componente essencial é do vento, e nessa circunstância, aquilo que nós tivemos de fazer foi atuar e recorrer às centrais de ciclo combinado de gás natural. E, portanto, isto para dizer que, objetivamente, um sistema pode ser conceptualmente totalmente suportado por uma matriz renovável não despachável, mas existem circunstâncias mais ou menos frequentes, e tudo isto vai depender um bocadinho da complementaridade, no caso de vento solar, mas vai depender muito, vai sempre necessitar de um backup que garanta, em momentos em que haja uma correlação negativa, em que ambas as fontes não estejam disponíveis, de nós termos uma fonte alternativa que nos permita garantir as necessidades da rede. Outro exemplo que também é sistemático, portanto temos aí exemplos de 2012, já passou algum tempo, mas essencialmente são demonstradores daquilo que pode ser o comportamento do vento, e portanto nós hoje, e como imaginam, em 2020, temos uma potência instalada muito maior, vamos ter ainda a maior do ponto de vista eólico, mas isso, do ponto de vista do caráter da geração de vento, só vai introduzir nestes gráficos um fator de proporcionalidade, não é? Porque não há grandes assimetrias no território português, e portanto, tanto podemos ter um dia como o de 14 de Abril, em que temos uma produção sistemática, contínua e consistente, como dias como esse 19 de outubro, com ausência total de produção eólica, ou, por outro lado, situações em que no mesmo dia temos um delta de geração de praticamente 90% em poucas horas. Tudo isto são desafios significativos que nós temos de ultrapassar. Qual é
a visão da EDP para 2030, que no fundo é o aspecto essencial para o aspecto da integração que nós temos de fazer. São estes 3D, a descarbonização, a digitalização e a descentralização. Isto resulta numa integração de mais de 90% de geração renovável, na redução de 90% de emissões, na abolição do carvão, depois aspectos mais associados com a rede, a smart grid, as questões da mobilidade elétrica e da introdução muito significativa dos painéis fotovoltaicos. E, portanto, aquilo que nós estamos a antecipar é cada vez chegarmos a 2030 com uma percentagem de renováveis muito significativa. E isto, assim, números genéricos, podemos estar a falar de um crescimento da eólica de potência instalada na ordem dos 30%, mas quando falamos no crescimento fotovoltaico, estamos a falar de multiplicar por 5 vezes. E, portanto, estamos de repente, qualquer coisa como 2 vezes a ponta em potência instalada em fotovoltaica não despachável. Desculpem, em energia renovável não despachável. E, entre outras coisas, o que nós vamos ter é comportamentos, ou digamos assim, dinâmicas de consumos e de produção bizarros comparativamente à tendência atual. Isto é um gráfico, digamos assim, sem valores absolutos, mais a título de referência entre aquilo que acontece em Espanha e em 2018 e aquilo que prevíamos que vai acontecer em 2030, e aquilo que nós verificamos é que claramente as horas de vazio de preço mais baixo e que tradicionalmente se verificavam durante a noite, onde não tínhamos consumo das indústrias e doméstico, essa hora de vazio vai ser transposta para o meio-dia, precisamente porque é quando vamos ter o pico da geração renovável da parcela de fotovoltaica. E, portanto, isto trará pressões enormes do ponto de vista da gestão destes fluxos de potência e do casar destes fluxos de potência com a demanda. Tudo isto vai inexoravelmente caminhar para uma questão que é a solução, que passa por armazenamento. E quando falamos de armazenamento, há várias tecnologias, nós sabemos, e a questão das baterias está muito em voga e muito, digamos assim, sublinhada, mas eu, de qualquer das maneiras, não queria deixar de trazer aqui uma referência, vale o que vale. Ela é de um estudo da Califórnia, que pretende fazer uma comparação entre aquilo que será a tendência, o custo de longo prazo, o custo integrado da utilização das baterias com o armazenamento por usinas reversíveis. É óbvio e é compreensível que a tendência tecnológica vai baixar os custos das soluções de armazenamento por baterias, mas também há um aspecto curioso, e aqui a terceira coluna aponta para isso, que é este aspecto que tem a ver com a longevidade das usinas reversíveis e que, no fundo, nos diz que um investimento que eu faça nas usinas reversíveis me permite, com um investimento moderado a meio da sua vida útil, ou seja, passados 50 anos, no fundo, maximizar proveitos e eu ter uma rentabilidade muito mais acrescida. E, por outras palavras, diminuir-me o levelized cost of storage, chamemos-lhe assim. Pronto, isto só para dizer que claramente há outras tecnologias, e já agora falava também numa que está cada vez a ser mais falada na Europa, que tem a ver com o armazenamento, com o hidrogénio, e portanto aqui é um bocadinho a lógica de pegar na energia excedentária, recorrer à eletrólise para produzir hidrogénio e depois a tendência imediata será criar um complemento àquilo que é a geração por via de gás natural e, portanto, fazer uso daquilo que são os nossos ativos térmicos.
Mas também falam-se em coisas mais interessantes, a utilização em células de energia, até na produção de jet fuel, recorrendo ao hidrogênio, e, portanto, existe uma dinâmica muito grande relativamente às outras tecnologias, mas aqui há uma mensagem que eu acho que é importante transmitirmos, que eu acredito, e acho que há sinais robustos para isso, que as usinas reversíveis sempre terão um papel relevante e expressivo nesta sã competição, digamos assim. Dizendo isto, que haverá sempre um dinamizador para este crescimento, que é o curtailment. Ou seja, se nada for feito do ponto de vista regulatório, de criação de mecanismos para que se criem estas soluções de armazenamento, o que nós vamos ter é cada vez mais a entrada de fontes de energia renovável não despachável, que depois não vai ter forma de escoar. E isso vai introduzir pressão no mercado, que por sua vez irá motivar, se estivermos num ambiente de mercado, mecanismos para criar armazenamento, num ambiente mais regulado, mecanismos para valorizar esse benefício que servirá de contraponto a evitar o desperdício. A tal palavrinha que vos permiti, já excedi largamente o meu tempo, peço desculpa, mas abuso um bocadinho mais da vossa paciência, que tem a ver com os serviços ancilares. E aqui há um aspecto que é importante, que tem a ver com o seguinte: a introdução de tecnologia, das tais tecnologias renováveis não despacháveis, e em particular do tema do fotovoltaico, pode introduzir questões e que se falam cada vez mais, nomeadamente relacionadas com a inércia. Portanto, nós não temos, deixamos de ter máquinas rotativas síncronas a estabilizar o sistema, a dotar o sistema da inércia que ele normalmente tem, e, portanto, essa capacidade, essa característica passará a ter um valor, porque até agora não tinha valor porque era intrínseco a todos os players, mas a partir do momento em que ele se torna um valor escasso, pode passar a ter um valor e um potencial, e os ativos que sejam capazes de propiciar, seja a chamada a inércia sintética, seja mecanismos de estabilização e de regulação mais performantes, claramente vão ter valor acrescentado. Eu concluiria muito rapidamente com estas 3 mensagens. No fundo, aquilo que é óbvio, a transição energética, a entrada massiva, diria eu, e ela será global, porque há aqui uma forte tendência, ela é difícil de esconder. A partir do momento em que nós temos uma tecnologia, essa tecnologia da fotovoltaica, com custo unitário tão baixo, vai criar uma enorme apetência de players, alguns deles nem naturais, entrarem no sistema. E isso vai criar pressão enorme sobre as soluções de armazenamento disponíveis. Há outras tecnologias emergentes, não faz sentido fecharmos-nos numa redoma manicaísta e dizermos que só as usinas reversíveis é que podem constituir esse serviço. Não, há variadíssimas soluções, mas aqui o ponto é pensarmos que estas usinas terão sempre o seu papel e serão sempre, do ponto de vista económico e macro e de longo prazo e de sustentabilidade, sempre soluções interessantes. E por fim, o tema da prestação dos serviços de sistema ou dos serviços ancilares será crucial, mas claramente o enquadramento regulatório tem de mudar. Eu diria desta maneira: a partir do momento em que nós temos fontes de produção que são deficitárias ou que não são tão completas do ponto de vista da regulação ou da qualidade que podem dar ao sistema, das duas uma, ou quem tem a incumbência de zelar pela estabilidade do sistema, ou cobra a esses operadores para criarem mecanismos para darem ao sistema aquilo que ele precisa, ou vai patrocinar a terceiros, por mecanismos de acordo bilateral, por mecanismos de mercado, a terceiros, o serviço que a rede naquele momento precisa. E, portanto, o que eu diria é que o futuro nos vai trazer a resolução desta situação.
ou esse ónus, esse encargo, é transposto para os promotores que queiram entrar com renovável não despachável e com alguns déficits de regulação, e eles vão ter de arranjar essas soluções ou investindo, ou eles próprios por leasing ou por serviço, comprando esse serviço a terceiros, ou os operadores do sistema, ou os reguladores do sistema, vão diretamente a promotores que promovam essa estabilidade no sistema, o fornecimento desses serviços necessários. Era tudo o que tinha para vos dizer. Peço-vos imensa desculpa por ter excedido o tempo e muito obrigado. Muito obrigado, Felipe Duarte, pela sua apresentação. É impressionante, né, como essa transição energética na Europa em geral, mas especialmente em Portugal, está trazendo os enormes desafios, né? Porque evidentemente que os sistemas de potência em nível mundial não estavam preparados, eles foram desenhados num contexto que não havia as renováveis intermitentes. Então, a falta de previsibilidade e a variabilidade, ela nos traz desafios enormes, e foi muito interessante verificar como Portugal está endereçando esses problemas. E é claro que vai exigir soluções de ajustes ou de redesenho regulatório e de planejamento. E é exatamente isso que são os nossos dois próximos temas. Então, nós vamos passar a palavra agora a Isabela Vieira, da ANEEL, que é engenheira eletricista com ênfase em automação e controle pela Desculpa, Isabela, pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é mestre em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, a UNB, e especialista em avaliação de impacto regulatório também pela UNB. Ela é especialista em regulação na ANEEL desde 2007, onde atuou como coordenadora de monitoramento dos serviços de eletricidade na Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidades, a SFE, e como coordenadora da prestação de serviços de transmissão na Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, a SRT. E atualmente é assessora da diretoria, compondo o gabinete da diretora Elisa Barros. Muito obrigado, Elisa. Você tem a palavra. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Eu quero começar agradecendo em nome da diretora Elisa pelo convite, né, de participarmos desse evento, e dizer que eu estou muito honrada com a oportunidade de dividir esse espaço virtual aqui com o Felipe Duarte, que foi nosso anfitrião lá na Visita Técnica a Portugal, com Roberto Brandão e André Maquiche, e com o nosso moderador, professor Paulo Barbosa. Então, agradecer aí ao GESEL, em nome do professor Nivaldo de Castro, por essa oportunidade. As duas palestras que me antecederam aí trouxeram uma visão da experiência de Portugal, muito bem apresentada pelo colega Felipe Duarte, e o conhecimento que vem sendo acumulado pelo GESEL nesse tema de grande relevância aí com a apresentação do Roberto Brandão. Eu começo minha apresentação aqui falando um pouco dos pilares da transição energética, né? O Felipe já colocou em um dos seus slides aí, que os pilares da transição energética são a descarbonização, a digitalização e a descentralização. Esse movimento de transição energética, ele é um movimento mundial que vai trazer uma nova ordem baseada na sustentabilidade, na participação social e na inovação tecnológica. Nós, assim como aconteceu há muitos anos atrás com o setor de telefonia, hoje eu vejo que o setor elétrico caminha para um cenário disruptivo, né, para um novo momento aí, onde vão ser protagonistas a geração distribuída, as redes inteligentes, as fontes renováveis de energia e a mobilidade elétrica. Só para termos uma ideia da velocidade com que essas mudanças se aproximam,
Eu trago aqui 2 exemplos a evolução da geração eólica no nosso país nos últimos anos e da geração distribuída. Se observarmos do gráfico aí, em 2010, nós contávamos com um pouco mais de 1,4 gigawatts de potência instalada de geração eólica e já nos aproximamos dos 16 giga. Então, uma evolução acelerada aí do crescimento da geração eólica. Ainda mais impressionante é a velocidade com que tem crescido a geração distribuída. Em 2016, nós tínhamos um pouco menos de 900 megawatts em potência instalada em geração distribuída. Hoje já estamos com quase 250 mil unidades de GD e já passamos dos 3 gigawatts de potência instalada. Bom, e aí, apesar dos indiscutíveis benefícios dessa transição energética, ela nos coloca diante de um novo cenário operativo, né? Como já bem colocado, tanto pelo Felipe quanto pelo Roberto Brandão, a inserção no sistema de fontes renováveis intermitentes, fontes não controláveis, elas trazem um grande desafio operativo, né? Especialmente num sistema elétrico da proporção do nosso, um sistema interligado com dimensões continentais. E nós passamos aí de um cenário do passado, de um sistema hidrotérmico com fontes controláveis e forte predominância de hidrelétrica, para um sistema hoje com grande inserção, cada vez maior, de fontes intermitentes, como a eólica e a solar, e a crescente presença da geração distribuída. Além disso, temos observado nos últimos anos a redução da capacidade de regularização das nossas hidrelétricas, né, principalmente pela dificuldade que temos em termos ambientais para construir grandes reservatórios de regularização. Somado a tudo isso, tem ainda as mudanças de perfis de consumo, né? Nós já vínhamos acompanhando mudanças de perfis de consumo associadas à mudança climática, ao aumento da temperatura e também ao um certo aumento do poder aquisitivo da população, mas agora estão por vir aí novas mudanças nesse perfil, quando falamos aí que teremos o crescimento da mobilidade elétrica, por exemplo, possivelmente não teremos mais curvas de carga tão comportadas quando o número de veículos elétricos for representativo no país, né? Até mesmo as mudanças dos hábitos sociais da população brasileira tendem a trazer perfis de carga, perfis de consumo menos comportados do que eles já foram no passado. Bom, é nesse contexto, como bem colocado já tanto pelo Felipe como o Roberto Brandão, que as usinas hidrelétricas reversíveis, assim como outras fontes de armazenamento de energia, ganham importância, né, ganham relevância. Especificamente em relação às usinas hidrelétricas reversíveis, a flexibilidade de operação dessas usinas pode oferecer para o sistema reserva de potência para os momentos de maior necessidade e respostas às variações de demanda, contribuindo para o balanço adequado aí entre carga e geração. Além disso, como também já bem destacado pelo Felipe na apresentação dele, essas usinas reversíveis podem ajudar na segurança do sistema, prestando serviços ancilares, né, serviços de reserva girante, controle de tensão, controle de frequência. Então, tanto as usinas hidrelétricas reversíveis, quanto as baterias, as próprias tecnologias a hidrogênio, são assuntos que têm que estar no nosso radar, principalmente no radar do regulador, porque indiscutivelmente, elas farão parte da nossa matriz nos próximos anos, e para isso serão necessárias evoluções, tanto no modelo setorial, quanto inovações regulatórias, porque o nosso modelo ele não foi pensado com esse contexto que nós temos hoje, né? Ele não foi pensado para um modelo com uma
inserção a níveis tão altos de fontes intermitentes. Então, de fato, como o Roberto Brandão, hoje existe um grande desafio para a regulação e para o próprio setor, o setor como um todo, o modelo setorial, para conseguir receber essas tecnologias e permitir uma operação mais segura do nosso sistema. Bom, como o Felipe trouxe da experiência de Portugal, em geral, as usinas hidrelétricas reversíveis, a viabilidade econômica delas, né, gira em torno de soluções de arbitragem, né, especialmente se aproveitando aí da diferença de preço da energia consumida, quando ela opera com bombeamento, e da energia produzida, quando ela opera na geração, e também uma adequada remuneração dos serviços ancilares, né, dos serviços que ela presta para o sistema. Ocorre que o nosso modelo regulatório, ele traz algumas dificuldades, tanto para as soluções de arbitragem, quanto para a adequada remuneração dos serviços ancilares. A boa notícia é que o país já vem discutindo soluções que tendem a contribuir para permitir a inserção dessas usinas, bem como de outras tecnologias no nosso sistema. Então, o preço horário, por exemplo, a partir de janeiro de 2021, devemos começar a calcular o PLD, né, o preço de liquidação das diferenças com base horária. Hoje já temos aí esse preço calculado de forma como preço sombra, mas a partir de janeiro ele de fato começa a fazer parte do nosso modelo, né, do nosso mercado. Com isso, abre um espaço para que se discutam novos mecanismos de arbitragem, novas formas de aproveitar essas diferenças de preços da energia ao longo do dia. E outras mudanças setoriais, como o próprio Roberto Brandão também já colocou, elas se avizinham aí, se aproximam, né? Muitos têm discutido sobre a separação entre lastro e energia, o que abriria também espaço para o redesenho de um mercado de capacidade, como bem destacou o Roberto Brandão. E também, no que diz respeito a serviços ancilares, o setor também tem discutido, também tem sido uma preocupação, não só para as novas tecnologias, mas para a geração que já existe hoje, essa discussão de como remunerar melhor os serviços ancilares e como alocar adequadamente esses custos. Então, todas essas discussões, elas hoje estão fazendo parte do dia a dia de quem trabalha no setor elétrico, tanto da agência reguladora, quanto do Ministério de Minas e Energia, inclusive também tem projetos no âmbito do Congresso Nacional. Então, eu acredito que as mudanças do modelo do setor elétrico, elas acontecerão nos próximos meses ou anos, mas teremos espaço para abrir as portas para essas novas tecnologias. Bom, no que diz respeito à ANEEL, o que a ANEEL mais tem discutido, que tende a colaborar para esse futuro, né? Esse futuro com reversíveis, com baterias ou com tecnologias a hidrogênio. Primeiro, nós temos aí na agenda regulatória, como item 39 da nossa agenda, uma revisão da Resolução Normativa 697, de 2015. Essa resolução normativa, ela trata da prestação e remuneração dos serviços ancilares no SIM. Então, no âmbito dessa discussão, certamente nós avaliaremos as particularidades técnicas dos diversos serviços ancilares e dos padrões de qualidade necessários para que, de fato, nós tenhamos uma operação segura do sistema. E, mais que isso, é importante a gente discutir qual a forma adequada de remunerar esses serviços ancilares e, como o Felipe bem colocou na apresentação dele também, definir qual é a correta alocação dos custos desses serviços.
né? Na medida em que as fontes renováveis, as fontes intermitentes, elas trazem uma necessidade maior desses serviços, como é que seria adequada a alocação desses custos dentro da nossa matriz, dentro do nosso modelo? Então, a previsão da ANEEL é que ainda agora, no segundo semestre de 2020, seja aberta uma consulta pública, já com análise de impacto regulatório sobre esse tema, sobre serviços ancilares, e no âmbito dessa discussão, eu imagino que deve surgir esse tema relacionado a usinas hidrelétricas reversíveis. E, além desse tema mais tangencial dos serviços ancilares, da revisão da Resolução Normativa 697, nós também temos na agenda regulatória, o item 55 da nossa agenda, um tema específico para tratar das adequações regulatórias necessárias para a inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis. Esse tema, a previsão dele é de início agora, no começo de 2021, e no âmbito dessa atividade regulatória, a ideia é, de fato, trazer toda essa discussão. Como é que essas tecnologias podem ser inseridas no nosso modelo setorial? Quais são os arranjos regulatórios e comerciais que são mais adequados para esse tipo de tecnologia? Quais são os mecanismos de contratação? Será que a forma de contratação da geração que temos hoje pode ser adaptada para melhor atender a forma de funcionamento de uma usina hidrelétrica reversível, ou será que temos que pensar numa forma completamente diferente de contratação e de remuneração? Então, todos esses aspectos, eles serão discutidos no âmbito desse item da nossa agenda regulatória, de forma que a gente consiga contribuir para que seja possível desenhar esses novos modelos de negócio e trazer, de fato, essas tecnologias para contribuir com a segurança operativa do nosso sistema aí nesse ambiente que vai ser cada vez mais resultante dessa transição energética, com um número grande de fontes renováveis, com a geração distribuída crescendo a passos largos. Então, o que nós esperamos, de fato, é que, dentro dessa discussão, todos esses estudos que têm sido feitos, esse próprio projeto de P&D, que tem sido conduzido brilhantemente pelo GESEL, eles possam contribuir para que, de fato, a regulação consiga caminhar e consiga antever os anseios do sistema. Bom, para terminar, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite de participar desse evento e dizer que a ANEEL está à disposição para receber essas contribuições relacionadas a esses temas e debater amplamente com todo o setor, tanto com a academia, quanto com as empresas, instituições, a EPE, Ministério, todos estão convidados a participar dessa discussão para que realmente consigamos ter inovações regulatórias aí em breve para bem receber todas essas tecnologias. Obrigada. Muito obrigado, Isabela Vieira, pelas contribuições. Foi muito bom saber das iniciativas concretas, né, que a ANEEL já está colocando em sua agenda, né, com pelo menos 3 aspectos aí que permeiam a questão das usinas reversíveis, ou seja, a valorização da capacidade, né, com essa possível mudança para leilões de lastro, os serviços ancilares, né, que obviamente tem uma regulação, mas é insuficiente, né, para remunerar esses serviços, e também o radar, que já está colocando o armazenamento na nossa agenda regulatória, né, e sempre com aquela boa prática da ANEEL, que todos reconhecemos, de fazer essas intervenções na forma de consulta pública, né, permitindo, então, a participação dos agentes. Muito obrigado. Passamos adiante a nossa última apresentação, que é
será feita pelo André Maquiche, da EPE. O André é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, trabalhou durante 8 anos com turbinas hidráulicas em empresas fabricantes de equipamentos e ingressou na EPE em dezembro de 2015, onde integra o grupo de usinas hidrelétricas na Superintendência de Projetos de Geração. Por favor, André, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o GESEL pelo convite, né, e pela oportunidade. A ideia aqui é falar um pouco de alguns aspectos relacionados ao planejamento nessa transição energética e como as usinas reversíveis elas podem ter algumas aplicações interessantes para a operação do sistema nesse novo contexto, com destaque aí para alguns desafios e oportunidades. Vamos lá. Um pouco aqui do histórico, né? O gráfico, esse à esquerda, ele mostra a evolução da participação das usinas hidrelétricas na matriz brasileira, mostrando que no final aqui da década de 90, essa participação atingiu quase 90% da capacidade instalada total. Isso vem sendo reduzido desde então. Eu acho que o motivo aqui não é o foco, mas o fato é que a gente tem menos projetos para fazer a expansão, menos projetos de hidrelétricas, né? Como mostra o plano decenal de expansão, o PDE 2029, né, essa tendência continua nos próximos 10 anos, e a participação chega a menos de 50% até 2030. Tá? Ocorre que essa expansão, né, ela era feita por critério de energia e graças a essa predominância hidrelétrica, né, e aos atributos dessa fonte, ele vinha, outras necessidades operativas não eram uma preocupação maior, já que vinham junto com a energia. Bom, com a inserção das fontes renováveis, né, não controláveis, de limitada previsibilidade, entre outras coisas, essas necessidades, elas operativas, se tornaram mais evidentes, né, o que levou à necessidade da gente separar um pouco esses requisitos para a gente verificar a escassez de cada um deles para poder fazer o planejamento. Bom, um desses requisitos operativos é a capacidade, né? Ou seja, a habilidade de atender a carga a todo e qualquer instante, né? Isso vem sendo abordado nos planos decenais, mas o que eu queria destacar aqui é que o planejamento já identifica uma necessidade de potência anterior à de energia. Tá? Uma outra coisa é que essa escassez de potência ela ocorre em 2 momentos por 2 motivos distintos, né? Uma de setembro a dezembro, né? Isso ocorre devido ao nível de água baixo de alguns reservatórios, né? Decorrentes da operação energética das hidrelétricas. Isso faz com que seja reduzida a queda e a potência máxima que pode ser atingida pelas turbinas seja diminuída também. Em um outro momento, de janeiro a março, essa escassez, né, ocorre devido a uma demanda elevada mesmo. Bom, um outro requisito, né, que vem sendo estudado é a flexibilidade. Que está relacionado a essa variação de potência, né? Desde o PDE 2029, foi feito um primeiro exercício, né, para tentar quantificar esse requisito de flexibilidade. Foi feita uma análise probabilística a partir dos dados de geração eólica, né, e analisando a curva de carga líquida, e a partir daí foi verificado uma tendência à necessidade ou não dessa flexibilidade, e a gente não encontrou uma necessidade assim, específica de expansão para esse requisito no horizonte do PDE. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente entende que é um requisito que deve ser constantemente monitorado, né, estudado e monitorado. Bom, serviços ancilares também é um outro tema que vem ganhando importância, né, aí como já foi citado nas apresentações anteriores,
E a EPE também tem feito alguns estudos, né, e simulações para verificar essa necessidade de algum desses serviços, né, no âmbito do planejamento, principalmente na transmissão. No Brasil também, como já foi falado, esses serviços são obrigatórios e alguns deles até têm uma receita anual, né, para a prestação de algum deles, por exemplo, controle secundário de frequência, mas o fato é que essa receita é muito mais para compensar alguns custos, né, das usinas existentes do que criar uma oportunidade para atração de novos investimentos. Então, alguns aprimoramentos estão sendo discutidos aí no setor, né, como foi falado pela ANEEL, incluindo a criação de um ambiente competitivo, né, o que pode favorecer a inserção dessas novas tecnologias, incluindo as reversíveis. Muito provocado por essa consulta pública da ANEEL, a EPE fez uma nota técnica, né, especificamente para os serviços ancilares, né, envolvendo questões relacionadas ao planejamento, e que deve ser publicada aí nos próximos dias. O próximo aqui, bom, com a tendência de crescimento desses requisitos de operação do sistema, né, que não seja o de energia, a gente entende que as reversíveis podem ter ser uma alternativa interessante para fazer essa expansão. Aqui eu destaquei alguns serviços que podem ser oferecidos, né, como a arbitragem de energia, né, ou seja, o consumo na baixa para bombeamento e a geração na ponta, né, para atender a potência, que além de acrescentar a capacidade, ele pode melhorar um pouco o aproveitamento de recursos energéticos, né, como vertimento e energia eólica. Tem também a flexibilidade, né, para acompanhamento de carga, o controle de frequência, né, sendo que essas usinas podem injetar potência ou absorver potência, né, para manter o nosso querido 60 Hz. E outros serviços ancilares também, né, controle de reativos, algumas podem operar como compensador síncrono, autorrestabelecimento, black start, elas podem alterar os fluxos de potência na rede e aí adiar investimentos de transmissão, né, devido às limitações de capacidade das linhas. Elas podem suportar a expansão de fontes inflexíveis, né, seja por motivos de custo ou por algum interesse estratégico, né, como o caso da nuclear. E também outros usos, né, para alguns tipos de reversíveis, assim, de forma bem similar com as hidrelétricas convencionais, entre outras aplicações. Bom, com relação aos desafios, né, a gente tem algumas pesquisas que apontam que de todas as reversíveis existentes, a grande maioria, a maioria quase esmagadora, assim, das usinas foi construídas em mercados com uma estrutura monopolista ou com alguma similaridade com esse tipo de estrutura. Bom, nesse caso, de forma geral, os custos de implantação da reversível eram repassados ao consumidor via tarifa, o que dava uma garantia de receita e tornava o ambiente mais favorável, né, para o investimento e para o financiamento. Com a reestruturação dos mercados, né, a partir da década de 90, e desverticalização de muitas empresas, a experiência internacional que a gente tem visto mostra que a inserção das reversíveis ela se torna um pouco mais complexa, né? Então, aqui eu levantei algumas características que eu acho que está muito alinhado também com os pontos abordados pelo Roberto. Uma delas é a característica de capital intensivo, normalmente são empreendimentos de grande porte, né, que demandam um grande volume de investimento, né, e que não é do dia para a noite que se tem essa recuperação de capital. São empreendimentos normalmente de baixa padronização, né, são projetos específicos para aquelas condições locais, né, a exemplo das condições geológicas, né, que até podem causar uma percepção de riscos também diferente. Tem relativamente um longo tempo de estudos, né, de engenharia, para o licenciamento, tem um tempo de construção também relativamente longo. O que a gente tem visto que são cerca de 4 anos, né, para usinas novas,
para fazer os estudos e o licenciamento, e mais 5 para a construção, ou seja, que totaliza um período de quase 10 anos, entre outras questões que são similares às usinas hidrelétricas convencionais, né? E tem também alguns pontos que são específicos para as reversíveis que também já foram abordados aqui, né? Principalmente com relação à previsão e à valoração desses benefícios no longo prazo, até porque muitos desses benefícios, eles são dependentes das características do sistema, da matriz, do perfil de consumo, da disponibilidade de recurso energético, entre outras coisas, né? Então, à medida que tudo vai evoluindo, vai mudando, esses benefícios também vão sendo alterados. Uma outra questão aqui nossa é também a inexistência da regulação, né, como já foi abordado, principalmente com relação à comercialização, né, dos serviços que podem ser oferecidos por esse tipo de empreendimento. E também, o Roberto até mencionou, né, a questão de criar uma sinalização adequada, né, para um sinal econômico que mostre realmente essas necessidades do sistema, né, algumas questões metodológicas aí por trás. Aqui eu queria apresentar rapidamente alguns estudos que já foram feitos pela EPE, né? Um estudo, aquela nota técnica publicada, voltada a um estudo de inventário de usinas reversíveis. Esse estudo, ele mostra os resultados preliminares do Rio de Janeiro, né, como um projeto piloto, assim como um primeiro teste. A gente sabe que já tem muitos aprimoramentos que podem ser feitos nessa metodologia, nessa forma de execução. Recentemente, a gente publicou uma ferramenta capaz de encontrar os locais favoráveis para a construção desse tipo de usina, uma ferramenta em ArcGIS. Ela usa um modelo digital de terreno e você pode entrar com outras camadas de informações georreferenciadas, né, para fazer os filtros, né, para você encontrar aquelas regiões que realmente são mais interessantes. E o que a gente pensa para trabalhos futuros, assim como necessidade, a gente pensa na continuação desse estudo de inventário e principalmente a criação de um manual. A gente entende que esses estudos de inventário eles podem não ser uma coisa muito estática, que a gente levanta os locais e eles ficam ali, mas a criação de um manual pode ser um instrumento importante, né, para estabelecer uma metodologia para assegurar uma qualidade dos estudos, uma repetição sempre que for possível e para garantir que esses estudos sejam sempre atualizados. Uma outra coisa que a gente tem trabalhado é nas questões associadas a mercado e regulação, conforme experiência internacional, a gente tem verificado em alguns países. E a gente também está para publicar uma nota técnica que compila um pouco essa pesquisa. Então, é isso. Muito obrigado a todos. André, muito obrigado pela sua apresentação. É muito bom saber também das iniciativas da EPE, não é? Que realmente já anteciparam naquele estudo de inventário lá do Estado do Rio de Janeiro, tem a nota técnica e tem essas outras ações aí, importantíssimas, né, em termos na agenda do planejamento. Muito obrigado, André. Bem, obrigado. Pessoal, encerramos então essa fase de apresentação das palestras, passamos à fase das perguntas. Eu já vou pedir desculpa a todos, porque não fiz tão bem o meu trabalho de moderador, ou seja, avançamos aí no tempo. Então, a nossa meta é a seguinte, é a gente manter a atividade do webinar nas perguntas até o horário de 12h55. Nos últimos 5 minutos, eu vou passar a palavra ao professor Nivaldo Castro, que vai fazer, então, o encerramento. E peço a paciência de todos, obviamente, quem tiver perguntas que não conseguir ser respondida nesse prazo aqui, elas serão recolhidas e encaminhadas
aos respectivos palestrantes para posterior resposta via e-mail. Então, vamos dar início, eu vou pedir ao Marcelo Matos, do GESEL, que faça a leitura das perguntas, por favor. Boa tarde. O Alexandre Ferretti, da ENGIE, quer fazer uma pergunta sobre os serviços das usinas reversíveis ao Brandão. Alexandre? Obrigado aí pela oportunidade. A pergunta seria o seguinte: dentre os serviços que foram apresentados, né, que uma usina reversível pode prestar, quais deles teriam mais importância para o sistema integrado brasileiro no contexto atual e com uma visão também futura? E com base nessa sua resposta, se já seria possível identificar quais soluções técnicas seriam mais adequadas para atender esses serviços? E teria uma segunda, né, pergunta que teria ali, é o seguinte: quando você mencionou a questão sobre valorização dos serviços, né, eu vi que depois outros palestrantes também abordaram um pouco esse tema, mas a pergunta vai para você, se os outros quiserem complementar, fique à vontade. Mas com relação à valorização desses serviços, né, uma das metodologias poderia ser uma comparação do serviço executado por uma reversível frente às demandas não atendidas, ou não tão bem atendidas, vamos dizer assim, pelas demais alternativas existentes? Eu estou no ar aqui, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, a primeira pergunta, no contexto que a gente enxerga para frente, de aumento de renováveis, estagnação de capacidade de valorização hídrica, né, de geração controlável, assim, evidentemente, um serviço que as reversíveis vão oferecer para o sistema é potência firme, né? Então, esse é um dos principais sistemas, elas competem no planejamento da expansão, hoje em dia, com usinas ciclo aberto a gás, seria a alternativa hoje existente, então o custo-oportunidade, do ponto de vista do planejamento, do PDE, seria o custo de uma usina de ciclo aberto. A usina de ciclo aberto, ela tem gás a ciclo aberto, ela faz coisas que uma reversível não faz, porque ela gera energia efetivamente, pode ser usada para gerar energia numa situação de déficit crônico de energia, uma seca prolongada, etc. E a reversível faz coisas que o ciclo aberto não faz, notadamente armazenamento. Então, esse daí é um dos usos mais evidentes, está claramente colocado como uma carência que a gente vai ter no futuro, no PDE, o operador do sistema também detecta isso. Então, esse seria talvez o mais evidente benefício. O serviço pode ser prestado por uma reversível. Num sistema hídrico como o nosso, eu acho que tem uma segunda potencialidade, os estudos preliminares já mostram isso, que uma reversível que tem uma capacidade de armazenamento expressivo, sobretudo se ela se insere numa cascata de usinas existentes, ela acaba conseguindo oferecer para o sistema interligado muito armazenamento numa área pequena e num volume de água pequeno. Então, é uma alternativa de expandir o armazenamento do SIM, isso um dos pesquisadores da equipe que está aqui presente, que é o Julian Hunt, ele vem batendo há muitos anos nessa tecla, fez vários estudos a respeito, e essa é uma possibilidade também. Quando a gente vê, a nível internacional, os países que têm muitas hídricas e que têm reversíveis, a Áustria, a Suíça, Portugal, a Noruega, eles acabam construindo reversíveis que potencializam o parque hídrico existente. A Áustria, por exemplo, nos rios que correm em vales têm cidades, não dá para ficar construindo hidroelétrica com reservatório. Vai construir reservatório num vale de montanha e aí possivelmente uma reversível. Então, a Noruega também tem exemplos do tipo, Portugal, a primeira reversível que o Felipe mostrou, ela é uma reversível com reservatório, com usinas ajusantes. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente considera bastante interessante, é oferecer não só potência, como armazenamento expressivo que seja integrado ao sistema hídrico existente, potencializando o armazenamento em cascatas. A gente tem várias cascatas importantes que têm baixo armazenamento. Uma usina
a montante dessas cascatas teria bastante valor. Eu destacaria essas duas utilidades. A segunda, do ponto de vista regulatório, muito mais longe de ser reconhecida do que a primeira, mas os estudos preliminares mostram que é bastante promissor. A gente tem muita oportunidade para construir usina reversível com reservatório de razoável a grande tamanho, e isso agrega para um sistema hídrico, é potencializar o que a gente já tem. Ok? Ok, obrigado. Agora seria a Elisa Gomes, da empresa Andrix, para o Felipe Duarte. Oi, obrigada pela oportunidade de poder participar. A minha pergunta para o Felipe é se eu gostaria de saber se a EDP está estudando ou trabalhando em alguma solução, porque ele apresentou e mostrou que a fonte fotovoltaica tem muito na matriz deles, e se sim, o que eles estão fazendo, ou qual a solução que eles estão utilizando ou pensando de utilizar para armazenar essa energia. Olá, Elisa, muito obrigado pela pergunta. Efetivamente, neste momento, no tempo atual, a penetração, digamos assim, a presença de fotovoltaica ainda é relativamente reduzida. O que nós sabemos, tanto pelos concursos e das concessões que foram sendo abertas, é que ela vai ter um crescimento exponencial e, portanto, é um efeito que nós vamos assistir. Relativamente às experiências que a EDP já tem feito relativamente a armazenamento, são essencialmente pilotos. Já fizemos alguma coisa nas ilhas, nos arquipélagos dos Açores, em que estamos a fazer a apoiar algum investimento entre integração de renováveis, fotovoltaica com algum armazenamento. E depois também alguns pilotos que temos no continente, mas aí com fotovoltaica flutuante, aproveitando os reservatórios, e em que começamos a fazer alguns pilotos com algum armazenamento. É importante sublinhar isto, que neste momento, na Europa, tanto quanto julgo saber, não existe ainda um enquadramento, um ambiente que justifique o investimento em armazenamento. Isso é claro, ou seja, nenhum promotor neste momento tem qualquer tipo de estímulo para começar a construir soluções de armazenamento com baterias ou de qualquer outro tipo. O que nós sabemos sim é que estas soluções vão ser imprescindíveis. E, portanto, aqui a questão é se o sistema se vai antecipar essa necessidade ou se depois vai ser o desequilíbrio que se vai experimentar, ou o curtailment acrescido, que vai introduzir pressão para que se crie esses armazenamentos. Neste momento, objetivamente, não existe mecanismo para compensação de investimentos de armazenamento. Agora, que ele é consensual, é óbvio que ele vai ter de ser criado muito depressa, porque o problema dos investimentos em fotovoltaico é que eles se implementam de forma muito rápida. E, portanto, vai ser um desafio grande nesse sentido. Certo, então vocês não estão trabalhando nisso ainda? Estamos trabalhando, mas a nível de piloto, ou seja, projetos de 1 megawatt de potência, 3 megawatt de potência, nada de... E depois vai variando um bocadinho se são o fator de potência e energia 3, 4, 1, meio, mas sempre sem escala significativa, ou seja, nada a nível industrial, chamamos-lhe assim, só como piloto, porque não existe ambiente económico para recuperar o investimento. Certo, obrigada. Agora a Camila Martins, da Eletrobras, fará uma pergunta para a Isabela Vieira, da ANEEL. Camila? Oi. Eu achei que não fosse ter essa parte. Bom dia, Isabela, bom dia a todos. Boa tarde, né?
Isabela, a minha preocupação é mais em relação a são as perspectivas da ANEEL em relação às definições regulatórias que envolvem o mercado de serviços ancilares e em relação aos regimes de outorga que hoje são vigentes para que os estudos de viabilidade que estão sendo feitos em relação às usinas reversíveis possam evoluir. Obrigada, Camila, pelas perguntas. No que diz respeito a serviços ancilares, Camila, nós ainda não temos definido o caminho, mas temos estudado muito as expectativas do setor em relação aos serviços ancilares, né? Nós fizemos um workshop internacional, junto com a ONS, fizemos uma tomada de subsídio sobre esse tema, e a expectativa, de fato, é abrir uma consulta pública com várias alternativas para tratar, mudar a forma de tratar os serviços ancilares agora, no segundo semestre de 2020. Eu não te diria que a ANEEL já tem o caminho, mas nós estamos estudando várias alternativas para, de fato, melhorar a forma de tratar os serviços ancilares, porque a gente sabe que a cada dia mais eles vão ser essenciais para a operação do sistema. Inclusive a EPE tem trabalhado também junto com a ANEEL nesse tema. Então, eu diria que no segundo semestre teremos aí alternativas sobre esse tema. Já em relação aos detalhes do modelo mais específicos para viabilizar as UHRs, esse tema ainda tem discussões iniciais dentro da ANEEL, são discussões que ainda requerem um amadurecimento maior, mas que também já estão na nossa perspectiva para o ano que vem, né? As mudanças para viabilizar as reversíveis são mudanças que, de fato, elas precisam de um amadurecimento maior, porque não é fácil importar modelos, não é fácil, por exemplo, importar o modelo de Portugal para o Brasil. A gente tem um modelo há muitos anos consolidado e que a gente sabe que vai ter que fazer mudanças estruturais nele para os desafios que se aproximam. Então, nada vai ser do dia para a noite. É uma discussão, de fato, que ainda vai ser longa para ver qual é a melhor forma de viabilizar não só as usinas reversíveis, mas todas as outras fontes de armazenamento. Então, uma coisa que se vem pensando, por exemplo, é na possibilidade de remunerar a capacidade de armazenamento, né? Como é que a gente valora o armazenamento, inclusive de reservatórios de usinas elétricas convencionais. Então, muita coisa tem sido discutida, mas ainda é cedo para dizer como hoje a agência reguladora, o próprio Ministério, a EPE, vão trazer as soluções para inserir essas tecnologias no mercado. Obrigada, Isabela. Bom, a última pergunta, as demais serão respondidas por e-mail, é do Maurício Ávila, da Andrix, para o André, da EPE. Maurício? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Uma vez que a EP identificou que até 2029, pelo menos, por enquanto, né, não haveria uma necessidade de usinas flexíveis, mas haveria uma necessidade de potência antes de energia. Essa potência seria atendida no lado hidráulico, pela implantação de novas unidades geradoras em postos livres nas usinas existentes, ou alguma outra forma? Qual que é a ideia? Essa é uma opção, tá? Uma opção bem interessante no final, devido aos custos, né? No entanto, a gente caminha mais no sentido da neutralidade tecnológica, de tentar o máximo possível especificar as necessidades do sistema, né? E o mercado, né, por custo, por competição, estabelecer qual que seria a melhor forma. Mas a gente está analisando algumas possibilidades e repotenciação é uma delas, para esse curto prazo, né? E depois ainda é preciso fazer ainda alguns aprimoramentos em desenho de mercado para que esse tipo de contratação possa ser feito com mais
com a metodologia, né, para os próximos anos. Ok, obrigado. Agora a gente vai passar ao professor Nivaldi para encerrar o evento. As demais perguntas serão respondidas por e-mail aos participantes. Tá, queria agradecer a todos, inicialmente ao professor Paulo, que coordenou muito bem aqui esse evento, a Isabela, ao Felipe lá, nosso grande amigo, nosso embaixador lá em Portugal, nesse tema, né? Eu até, enquanto eu vou aqui fazer aqui os agradecimentos finais, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que nós vivenciamos lá creio que vocês estejam vendo aí agora, um pouco da nossa visita técnica a Portugal. Estamos aqui na Casa da Música, aqui na sede da EDP, lá de Lisboa, aqui no centro de despacho do Porto, né? Todas as usinas, o centro de despacho da EDP do Porto aqui, tá? Fez uma ótima apresentação lá com todas as plantas aqui, e aqui na parte inferior de uma das usinas aqui reversíveis da EDP, né? Aqui em cima as unidades de turbinas funcionando. Esse aqui até é um sistema da Voith e Siemens muito moderno lá. Eu não sou engenheiro, mas os engenheiros todos ficaram muito admirados com a tecnologia aqui apresentada. Nós aqui, numa das saídas lá da usina, tá aqui o Ronaldo, a Bianca, o Antônio, e aqui a Elisa e a sua assistente lá num ponto lá de uma das usinas lá da região norte, reversíveis da região norte de Portugal. Aqui na usina, mais uma aula que a gente teve aqui, também tivemos aqui um equipamento que facilita muito, é uma digitalização, né, levada ao extremo aqui, tá? E aqui uma vista dessa usina aqui, reversível lá da EDP, e nós aqui em reuniões técnicas, né, aqui no caso da Hércia, aqui à direita, aqui está o diretor-geral, um dos diretores da Hércia, o professor Pedro Verdelho, e a doutora Elisa, aqui representando a Agência Reguladora do Brasil, e nós aqui numa reunião técnica com a EDP. Aqui é na rede, né, no INS de Portugal, a REM, né, tivemos uma aula lá maravilhosa com o engenheiro lá e possivelmente o doutor Vitor, que é ainda mais antigo, né, como é que o operador atua num regime de mercado liberalizado, né? Então, realmente foi uma coisa, assim, nós ficamos bastante impressionados como muda a lógica do operador, tá? E aqui, para finalizar, aqui um jantar onde nós ficamos hospedados, que era dos engenheiros da EDP na fase de construção, e aqui o almoço final, aqui está aqui o professor Bajá escondidinho, o Felipe, a Elisa, a Isabela, tá? E o Roberto Brandão aqui, já nos momentos finais. Mas, com isso, só para mostrar como é que nós ficamos felizes com essa visita, mas, acima de tudo, destacar como esse tema é relevante, tá? Para o desenvolvimento da matriz elétrica brasileira. A EPE já sinalizou muito bem isso, e com essa sinalização abre um caminho muito importante de estudos, graças ao programa de P&D da ANEEL, né? No momento, nós temos 3 projetos de P&D tratando desse tema, e possivelmente deve surgir um 4º projeto, né? E isso é muito importante porque ele gera
sugestões, subsídios e massa crítica de conhecimento que é aproveitado pela EPE e que também é aproveitado pela Isabela, pela ANEEL. Então, queria sempre elogiar esse programa de P&D da ANEEL, que conseguiu sair, ser preservado nesse momento de crise. Foi muito importante essa decisão da ANEEL, né, de manter o programa de P&D, entendendo que isso é muito importante para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, como a gente está demonstrando aqui ontem, lá com a apresentação da PSR, hoje aqui com a apresentação do GESEL. Então, queria agradecer a todos, indicando que nós vamos colocar as apresentações e o vídeo no site do GESEL. As respostas que não tivemos tempo para responder, vamos responder por e-mail, né? E vamos manter todas essas quase 200 pessoas integradas aqui numa rede que trata desse tema aqui, já indicando que aproximadamente daqui a no máximo 2 meses estaremos fazendo um outro evento análogo a esse. Então, obrigado a todos, a Isabela, ao Felipe, ao professor Paulo, ao André, ao Roberto Brandão e às quase 200 pessoas que ficaram conosco nesse momento, até esse momento aqui. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima, ok? Até logo, então. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Felipe, um grande abraço. Muito obrigado a todos. E um bom douro hoje, um douro para comemorar aí. Peraí. Tá bom. Está combinado. Um grande abraço para vocês. Um abraço a todos. Tchau, então. Muito obrigado. Tchau. Tchau.